noite, irmãos. Graça e paz da parte de nosso maravilhoso Senhor. Se quiserem abrir a Bíblia e acompanhar o texto que Deus tem me dado para expor nesta noite, se encontra em Efésios capítulo 4. Estive pensando, uma igreja que tem 53 anos, sabe muito bem a razão que está aqui. Mas nós queremos relembrar alguns dos pontos chaves com propósito divino para a sua igreja. Capítulo 4 de Efésios, escrita provavelmente de Roma pelo apóstolo na prisão. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Oremos, irmãos. Senhor, esse texto que Tu inspiraste para que Paulo escrevesse para o nosso benefício e certamente milhões de outros casos de pessoas e grupos que têm estudado esse texto. Nosso desejo nesta noite, Senhor, que Tu fales novamente a nosso coração a respeito desse propósito tão fundamental, para o qual esta igreja existe, e este templo foi construído, e aqueles que sacrificaram o Senhor nos anos passados, nesses 53 anos, sejam lembrados por nosso Senhor e Salvador Jesus, no dia em que todos nós reunirmos na Tua presença e Tu repartires para todos os seus galardões. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem à vontade, irmãos.
Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui esta noite. Eu não vou dizer quantas razões me dão esse sentimento de privilegiado. Além de ter a filha junto conosco, além de ter alguém que sabia como chegar aqui, eu não sabia como chegar. Além do fato que o carro não falhou, além do fato que não havia nenhum problema no bom trânsito, meus irmãos, tantos motivos para dar graças a Deus. Mas eles realmente se apagam quando a gente pensa no privilégio de sermos destinados a encontrarmos mais uma vez na presença de Deus algum dia. Na volta de Cristo, quando Ele levar a sua igreja para o encontro com Ele nos ares. E quando nós veremos face a face aquele que morreu na cruz por nós. Esse texto me chama a atenção em particular, porque é endereçado à igreja, e não principalmente aos indivíduos na igreja, nem de Éfeso, nem das outras igrejas que também foram endereçados nesta carta. Esta carta é uma carta circular, isto é, como o livro de Apocalipse, não foi escrita apenas para a igreja de Éfeso. Essa igreja guardou a cópia, que depois foi juntada com as outras epístolas de Paulo para fazer o nosso Novo Testamento, anos depois. Endereçado para irmãos que se converteram durante os anos anteriores. Nós podemos mais ou menos determinar a data em que esta carta foi escrita. Mais ou menos no ano 63, 64. A igreja foi fundada no ano 51. Quando Paulo chegou em Éfeso, aquela cidade metropolitana, cidade de Diana dos Efésios, e houve um grande avivamento. E o texto de Atos 19, versículo 10, diz que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Igrejas como Pérgamo, de Sardes, igreja como Tiatira, igreja como Esmirna, a igreja de Laodiceia, todos fundados naquela época, e Hierápolis, mencionado no livro de Colossenses. Mas o apóstolo Paulo, com um amor muito especial para a igreja de Éfeso, como nós sabemos do capítulo 20 de Atos, vai endereçando estas palavras para a igreja, em que ele agora, longe numa prisão, não pode mais visitar aquela igreja que nós saibamos e exortar pessoalmente. Então ele, junto com esse irmão Tíquico, que é mencionado no último capítulo, vai escrever estas palavras que nós lemos aqui esta noite. E nós somos ricamente abençoados e privilegiados em ter esta palavra para nós aqui esta noite. O texto mostra que o propósito da igreja é que ela cresça, que ela se expanda, que ela se torna uma igreja como uma família. Nossa família pessoal, a Joyce está aqui para confirmar, tem 14 netos. Já pensou? Essa família não está diminuindo. E nem a igreja deve diminuir. Ela deve expandir enquanto Cristo não volta, porque quando Ele voltar e o dia da graça acabar, essa expansão também vai acabar e vai ser o fim do dia da graça. Lembra que Paulo falou para os coríntios, o dia da graça é hoje, não é amanhã, não temos garantia nenhuma. Até a volta de Cristo temos esse privilégio. O que faz a igreja crescer?
quais são os elementos que dão crescimento à igreja. E esse texto, que termina em versículo 16, com esta ideia de crescimento, provavelmente numérico, ele já fala do crescimento também espiritual, que ele vai falar um pouco sobre o que é que dá crescimento à igreja. Porque nem todas as igrejas do mundo crescem. Os irmãos devem saber que aquela igreja que já foi mencionada esta noite, de Charles Spurgeon, lá em Londres, o grande tabernáculo que tinha, e era a igreja maior do mundo há 130 anos atrás, 140 anos atrás, quando ele pregava com tanta habilidade, tanto dom de pregar. Mas aquela igreja hoje, diminuído muito no seu tamanho. Hoje não vão reunir mais regularmente naquela igreja, talvez mais de 300, 400 pessoas. A igreja encolheu. E os irmãos devem saber que em certas áreas da Europa, certas partes, por exemplo, o país da França, que já passou uma época em que 40% do país era evangélico. Hoje, menos de 0,5%. Algo aconteceu para destruir essa força crescente da igreja. E eu não sei, já que eu não vou viver muitos mais anos, se o Brasil e São Paulo também vai passar aquela tremenda tristeza de ver esses milhares de igrejas, inclusive esta, diminuindo em vez de crescer. Quais são as bases do crescimento da igreja? Começa com 4 qualidades que aqui são faladas de viver dignamente da vocação. Viver da maneira digna da vocação pelo qual nós fomos chamados para seguir a Cristo inclui 4 atitudes básicas que todo crente dessa igreja precisa ter. É muito fácil notar quais são. A primeira é toda humildade, ou completamente humildes, nessa tradução. Completamente humildes, sim, Senhor. Exatamente como Jesus foi completamente humilde ao deixar a glória de incontáveis anjos aguardando fazer a vontade dele, e ele deixa essa glória para descer e tomar a forma de um escravo, assim diz Filipenses capítulo 2, versículo 7. Completamente humilde, completamente manso, ou nessa tradução, dóceis, completamente pacientes, irmãos, e completamente, em quarto lugar, a capacidade de suportar as pessoas difíceis de suportar. Porque a igreja atrai gente que nem sempre é gente gostosa de ter em nossa comunhão. Ou porque eles não usam desodorante. Acho que não é o caso aqui. Ou porque eles falam demais, como um irmão que nós tivemos na igreja que eu pastoreei, que quando a gente fazia uma sugestão numa reunião de negócios, ele era absolutamente contra, sempre contra. Não importa o que foi o assunto, ele era contra. O texto diz: suportando tais pessoas. Humildade,
paciência, capacidade de não reagir com espírito de vingança, mansidão e suportar. Os irmãos sabem que o número de divórcios está crescendo no mundo evangélico. Eu não sei exatamente porquê, a não ser que a influência do mundo diz: olha, se você não aguenta essa mulher, ou não aguenta esse marido, pode largar. E tem crente por todo lado agora largando, justamente como o mundo. Houve uma época em que era desconhecido. Quando eu era mais criança, lá na Bolívia, eu nunca ouvi falar de uma pessoa se divorciando. Irmãos, divórcio, dificuldades com filhos, tudo isso requer 4 qualidades básicas em termos de atitudes. E se essa igreja vai crescer, continuar crescendo e se expandindo através das suas missões e missionários, ela vai ter que cultivar constantemente essas atitudes antimundanas, nos versículos 1 e 2. Segundo, a igreja tem que ser completamente unida. O texto aqui diz que nós deveríamos nos esforçar continuamente para não deixar nenhuma racha, nenhuma rixa começar a separar irmão de irmão. Este problema de manter a unidade da igreja diante dos desafios que estão constantemente bombardeando, vindo do próprio diabo, para separar irmãos e irmãs, através de fofocas, através de críticas, através de qualquer tipo de julgamento, ou até falha de reconhecer a contribuição que aquele irmão ou irmã está dando para a igreja. Ninguém falou nada de gratidão. Amados irmãos, o texto diz: esforçam-se para manter a unidade do Espírito, porque, como diz Agostinho, o Espírito do corpo, a alma do corpo é o Espírito Santo, que mantém a vida. E uma coisa muito óbvia, que na medida que os irmãos se separam um do outro, a igreja vai morrendo e vai se dividindo e finalmente desaparece, como algumas igrejas, com cadeado na porta, não tem mais ninguém chegando. Esforço constante de manter unidade. Esse texto se baseia num conceito muito bíblico. Isto é que nós somos todos diferentes. Todos temos origem diferente, DNA diferente, amores diferentes, valores diferentes. Somos totalmente diferentes uns dos outros. Mas, quando nós nos unimos no corpo de Cristo, mesmo que alguém seja, como diz 1 Coríntios 12, seu olho, e outro ouvido, e outro perna, e outro coração, e assim por diante, todos aqueles diferentes membros do corpo, que esse corpo precisa de unidade para funcionar. Se por acaso meu fígado, que está aqui dentro, funcionar direitinho, se ele parar de funcionar, eu vou morrer. Nós somos muito amigos do Dr. Nery, que morou aqui em São Paulo, não muito longe daqui.
Dr. Neri transplantou fígados para pessoas que estavam perdendo a utilidade do fígado. Imagina a pessoa que está perdendo a vista e está se tornando cego. Imagina uma igreja que tem pessoas que não contribuem, como esse texto fala tão claramente. Mantenha todos unidos, porque a igreja não pode crescer se a gente está lutando contra os próprios irmãos. É impossível. Número 3, versículo 7. Gostaria que todo mundo olhasse, se tiver a Bíblia, que é uma igreja bíblica, vê que esse texto está na Bíblia. A cada um de nós foi concedido graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele deu dons aos homens. Esses dons e o serviço que eles estão aqui para treinar os membros a agirem e utilizar, se chama graça. Se a pessoa não tem graça, ele não tem energia nenhuma espiritual. Ele é absolutamente inerte. Ele é uma pessoa morta espiritualmente. É um cadáver dentro da igreja. Os irmãos sabem que há cadáver na igreja só para enterrar. Não é para ele ficar lá dentro, porque logo vai começar a cheirar mal. Mas se tem graça, e aqui diz que cada membro dessa igreja tem graça, desde os pequeninos, que ficaram aqui na frente, tão lindamente, falando sobre a igreja. A igreja é composta de gente cheia de graça, porque à medida que Cristo dá essa graça se espalha para os membros, que com isso tem energia para quê? Para serem treinados para servir e fazer com que a igreja contribua para seu próprio crescimento. Se uma igreja cresce, é porque os membros têm graça. Se uma igreja diminui, é porque a graça está desaparecendo, está se esgotando. Portanto, lembrem bem que todo mundo tem graça. A palavra graça, caris, é composta com mais 2 letras para formar a palavra carisma. E a Bíblia diz, em 1 de Pedro, que cada crente tem seu carisma. Carisma, dom da parte de Deus para poder servir tanto a igreja como também servir as pessoas que deveriam ser trazidas para a igreja, para que ela possa crescer. E quando Cristo, que foi para as profundezas da terra, significando seu sepultamento, e nós celebramos justamente ontem, quando ele saiu do sepulcro, e que foi exaltado à destra do Pai, ele subiu às alturas para doar para a igreja dons. Essa palavra não é a palavra carisma, é outra palavra, doma. E essa palavra significa pessoas que são ministeriais, são dons ministeriais. Isto é de treinamento. Veja aqui, como ele disse no versículo 12, ele deu para a igreja apóstolos, Paulo, Pedro e os outros apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que escreveu estas palavras.
sempre uma pessoa escolhida e comissionada especificamente por Jesus Cristo. E Paulo vai argumentar que ele tem direito de ser apóstolo, porque ele mesmo viu ao Senhor, e o Senhor falou com ele diretamente para ele ser apóstolo. E é óbvio que ele tinha muita graça para escrever esses 13 epístolas que ele escreveu. Apóstolos, profetas, capítulo 2, versículo 20, que nós não lemos esta noite, diz que a igreja é fundada em cima destas duas colunas, ou pilares, apóstolos e profetas. Quer dizer, pessoas que receberam revelação direta da parte de Deus, para poder dar a doutrina que nós estudamos aqui esta noite, que esta igreja já tem fama de ser uma igreja fundada sobre apóstolos e profetas, e que sua interpretação do Antigo Testamento depende do Novo, e não o contrário. E todas as verdades que nós extraímos do Antigo Testamento, confirmadas no Novo Testamento após a vinda do Senhor Jesus Cristo para cá. Evangelistas são aqueles que ganham pessoas para Cristo, como Filipe, que ganhou aquela gente lá de Samaria, também aquele que estava naquele carro indo para a Etiópia, aquela região ao sul do Egito, aquele eunuco, e Filipe vai falar com ele, e depois ele é chamado, capítulo 21 de Atos, versículo 7, que ele era evangelista. Evangelistas são justamente aqueles que têm uma facilidade em convencer pessoas a aceitarem a mensagem do Evangelho. É maravilhoso que o Brasil tem tantos evangelistas, porque cada igreja começa com evangelismo. Tem que haver gente, a não ser que venha importando gente de outra igreja. Essa é outra maneira de começar na igreja. Mas normalmente você chega numa área que não tem crentes, não tem igreja, e lá se funda a igreja com evangelistas que vão de porta em porta e vai convidando as pessoas a receber este maravilhoso evangelho da palavra de Deus. Cada manhã a gente vai caminhando na região de Santa Amaro, onde eu moro, e a gente vai entregando folhetos. E alguns daqueles folhetos têm o endereço da igreja, lá de Santa Amaro, para que eles possam saber onde eles podem receber, além da mensagem salvadora do folheto, receber também ajuda e para eles serem integrados depois de batizados dentro da própria igreja. O que diz esse texto sobre o quarto ministério? Porque só tem 4. Interessante que a gramática grega não admite que o mestre não seja pastor ou pastor não seja mestre. As duas palavras, que já têm sua base no rabinato, nos rabinos, isto é que eles têm que ser pessoas que conhecem a palavra e que ensinam a palavra. Portanto, o pastor é uma pessoa que paulatinamente vai ensinando a palavra regularmente, e que vai, como qualquer presbítero, que é aquele que, aliás, a palavra bispo significa simplesmente uma pessoa que vê qualquer aberração ou saída do caminho e vai chamando de volta, não está de acordo com a palavra. Daí a importância do pastor mestre, que ele tem autoridade não das suas próprias opiniões, mas sempre da palavra. Apóstolos e profetas, fundamento, igreja fundada, 2:20, declara isso.
Evangelistas, aquelas pessoas que junto com os membros da igreja estão envolvidos em atrair pessoas, vizinhos, grupos que reúnem em casa para chegarem a fazer parte desta igreja crescente. E finalmente, pastor mestre. Essa posição é fundamental para manter as pessoas dentro da igreja. Se o pastor não tem dom de ensino, se ele não tem conhecimento, se ele está atrapalhado, dando doutrinas que ele mesmo inventou, a igreja vai diminuir. Depende demais desses indivíduos que têm esse dom de ensino. Como Charles Spurgeon, ou como aquele irmão Donald Barnes, que eu gostava demais de ouvir. E quando uma rede de televisão de toda a América procurou um pastor para ensinar a palavra na televisão, primeiro programa que eu saiba, 1950 por aí, eles chamaram Donald Barnes, de Filadélfia. Pessoa, dom de ensino. Queridos irmãos, isto é fundamental para manter o fruto dos evangelistas, o fruto daqueles que nascem dentro dos lares e são batizados, que eles querem ouvir aquele mestre divulgar as verdades da palavra de Deus. Por que eu estou aqui? Eu tenho várias razões para estar aqui, históricas. Um deles que Dale Moody fundou uma escola onde meus pais se encontraram em Chicago nos anos 1918, 19, e eles casaram e foram para a Bolívia. Mas mais imediatamente é que quando meu pai, eu estava em casa, eu estudei numa escola internado, eu andava com ele de bicicleta para as aldeias, onde tinha uma vela no meio da mesa. Eu posso relembrar direitinho. Lugar, por exemplo, Aricaia, eu lembro esse lugar. Em volta da mesa, eu sentado lá e meu pai ensinando a palavra. Eu disse para mim mesmo, um dia eu quero fazer isso. É a razão que eu estou aqui. Alguém perguntou, o senhor tem chamado? Eu não sei se você chamar, mas que gosto é. Prazer imenso. Isso baseia em quê? Pastor mestre. Se a pessoa não tem esse dom, é muito bom ele servir, talvez dirigindo um ônibus, talvez ele entregando folhetos, qualquer outra coisa, menos ficar na frente ensinando a palavra. Qual é o trabalho desses 4 funções dentro da igreja? Versículo 12. E aqui tem uma palavra no original, aqui está traduzido preparo, para preparar. É a mesma palavra que se usa quando Jesus chamou aqueles discípulos que estavam remendando suas redes, para que os peixes não escapassem. Estes 4 funções, ou 4 ministérios, têm a responsabilidade de treinar os membros da igreja a cumprir essas funções também. Por exemplo, o pai e a mãe, qual é a principal função deles?
é ensinar seus filhos. Tem um livrinho lá na mesa, né? Do Richard Baxter, que escreveu Conselhos para os Pais. Olha qual é o conselho mais importante: ensinar-lhes a obedecer a palavra. Esse é o principal. Que outras responsabilidades? A responsabilidade, por exemplo, de evangelismo. Que meu pai, eu lembro também que ele tinha aquele quadro dos 2 caminhos. E a gente ia para a feira, no domingo. E a gente segurava aquele, eu era uma criança desse tamanho, segurando isso enquanto o papai falava dos 2 caminhos, o grande perigo desse caminho largo. Quem nunca ouviu esse quadro, perdeu. Faz tempo que eu não vejo. Porque lá no fim daquela estrada está essa fumaça e as chamas do inferno. Enquanto aquele caminho bem estreito, sinuoso, cheio de pedra e espinho, é o caminho estreito que conduz à glória. Prepara os membros a cumprir sua missão. Por que é tão importante esse ministério do versículo 12? Eu vou explicar a razão. Eu creio que é a razão. Veja o que diz aqui, logo em versículo 13. Esses dons são dados para a igreja, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e não haja brigas sobre doutrina. Todos tenham a mesma doutrina, a mesma fé. Número 2. Conhecimento do Filho de Deus. O que é esse conhecimento? Relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Como os discípulos que andavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus. Essa é a finalidade, que cada membro da igreja esteja em íntima relação com o Senhor Jesus. E número 3, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até chegar à medida da plenitude de Cristo. Se os irmãos olharem nos versículos anteriores, diz que Jesus subiu para encher todas as coisas. Essa frase, que não dá para entender muito bem, provavelmente significa para que ele traga pessoas a viver a vida cristã, a vida de Cristo aqui na terra. Que sejam verdadeiros imitadores de Cristo. O que é o discipulado? É justamente isso. E logo no versículo 17 em diante, ele vai falar exatamente sobre esse discipulado. Você tem que deixar certos pecados para fora, certas atitudes, e vai ter que adotar outras, que são de Cristo. É justamente isso que é a finalidade da existência dessa igreja. Criar todo mundo, dos pequeninos, lá na escola bíblica dominical, até os mais idosos, todo mundo imitando Jesus. Chamando a medida da maturidade e a medida da estatura de Cristo. Meus irmãos, que bênção encontrar uma igreja em que isso está acontecendo. Em que todo mundo está unido. Todo mundo está interessado. O que é que eu posso fazer para abençoar
os irmãos e para trazer pessoas. Eu estive numa igreja, queridos irmãos, onde o povo queria sendo promovido para receber um salário bem maior que eles estavam recebendo na sua cidade. Diz: nós não vamos aceitar não, porque nós não queremos sair da nossa igreja. Tão cheios do amor daquela igreja. Olha, isso é uma bênção. É isso que Deus idealiza para a sua igreja, para que ela chegue à maturidade e à medida da estatura do próprio Senhor Jesus. O resto do texto simplesmente diz: criançada não funciona desse jeito. O Shea Golden escreveu um livro em que ele descreveu uma ilha com talvez 10, 11, 12 crianças que tinham que se manter lá, porque não havia nenhum adulto. Olha a briga, tanta coisa errada que surgiu, chamado Senhor das Moscas. Eu acho que não vai ler esse livro, não. Eu não recomendo, não. Dá ideia como servir o diabo mesmo. Crianças são assim. Crianças brigam. Crianças não se entendem. Mas na medida que você cresce num ambiente do lar, em que os pais ensinam a palavra, o resultado é, aos poucos, eles se tornam menos egoístas. Eles começam a notar que eles podem ser mais felizes se eles se juntarem com seus irmãos e parem de brigar e se vingar quando brigam. O texto diz que cada junta neste corpo de Cristo faz sua contribuição. Versículo 16: dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, todas as conexões, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. 53 anos e ainda tem talvez mais 50 anos na frente antes de Cristo voltar. Eu não sei quanto tempo, ele não me revelou essa verdade. Portanto, eu não vou sugerir quando que ele vai voltar, mas até lá, essa finalidade dessa igreja existir continuará, e os irmãos vão ver seus filhos. E agora com os netos, ela tem uma neta mais nova dessa tribo de 14, com 3 anos e meio. Também está aprendendo, devagar, aprendendo. E aos poucos, a gente vê netos, e depois bisnetos, que deve chegar daqui a uns meses, um bisneto, já pensou? Tudo para a glória de Deus, para que não diminua a igreja, mas que cresça para a glória dele. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de olhar para a tua palavra, lembrar que nós precisamos de 4 atitudes, que nós precisamos fazer tudo para manter que o espírito não fique entristecido, que a alma do corpo, e que todos nós temos graça para poder servir-te, Senhor, e que todos aqueles que têm essa responsabilidade de ensino e evangelismo em particular estejam sendo usados e treinando todo mundo a cumprir a função que tu nos deste, Senhor, porque tu és cabeça da tua igreja. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.